Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma ilustração inspirado no Boriska. E aí, enquanto isso, eu vou contar quem é o Boriska e sobre esses casos que eu acho bem interessantes sobre alienígena e pessoas diferentes, pessoas que vêm com lembrança, enfim. Esses casos que vocês sabem. Lembrando que se vocês estiverem curtindo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo. Bom, o Boriska é um menino que alegava ter vindo de Marte, que ele lembrava da vida dele passada. Inicialmente, quando a gente escuta isso, já vem na cabeça uma pessoa com muita imaginação, ou uma pessoa que tá mentindo mesmo. Só que a história do Boriska começou a ganhar mais forças quando o menino começou a apresentar detalhes dessa história, muito avançado para a idade dele. No caso, ele era novo e ele já sabia sobre muita coisa sobre astronomia e planetas. E era muito coerente as descobertas feitas recentes na época para as coisas que ele ficava descrevendo. E isso chamou bastante atenção de alguns cientistas. E aí que começou a tour do Boriska. Então, o Boriska começou a ser pesquisado por cientistas que conversava com ele, queria saber mais sobre essa vida dele passada, e ele falava que ele era um morador de Marte e falava também que tinha outras espécies de alienígenas, de seres, inclusive que Marte foi um planeta que teve uma guerra e acabou aí em extinção e causando a extinção das pessoas que viviam ali. E que se o planeta, né, nosso planeta Terra, a gente não aprendesse a viver em harmonia, e não aprendesse com os erros do passado, a gente também teria o mesmo fim. Então, o Boriska começou a chamar bastante atenção, principalmente depois que teve uma reportagem com ele, onde ele fala as coisas, ele fala do planeta que ele veio, ele fala que ele, no caso, pilotava uma nave, que já tinha vindo aqui na Terra algumas vezes antes de nascer aí um ser humano. Então, o Boriska começou a chamar muita atenção, e chamando muita atenção, ele começou a sofrer alguns bullying e começou a sofrer alguns ataques, que teoricamente isso fez com que o menino ficasse um pouco mais intimidado. Inclusive, antes dele sumir, né, e não dar mais entrevistas, tem uma entrevista em particular, né, que ele tá muito desconfortável. Eles perguntam sobre de onde ele veio, sobre todas essas histórias que ele contava, e ele simplesmente, você via o desconforto dele em falar, e muitas pessoas têm a teoria de que naquele momento ele já estava sofrendo uma opressão muito grande, e isso estava fazendo com que ele ficasse intimidado e não querer mais falar sobre. A mãe dele fala que ele sempre foi uma criança diferente, então quando ele nasceu ele tinha o hábito de focar os olhos nas coisas como se tivesse consciência do que estava ali ao redor dele, e com 4 meses ele começou a falar. O Boriska, com 2, 3 anos, já conseguia ler e escrever e entender livros um tanto quanto complexo. E essas histórias que ele contava de que ele veio de outro planeta e que ele viveu em outro planeta, no caso Marte, em outra vida, começou a chamar bastante atenção, principalmente porque ele dava detalhes, né, de planetas, de coisas que nem os pais dele tinham conhecimento. Obviamente, quando ele estava contando sobre essa experiência dele e sobre as vidas que ele a vida que ele viveu em Marte, muitas pessoas começaram a dizer que a mãe dele ficava falando essas coisas para ele, repetindo essas coisas para ele, e ele acabava replicando, mas realmente o conhecimento dele e a maneira como ele apresentava as coisas eram muito coerentes pela informação, e a idade dele não condizia com tanta informação. Então, pelo menos uma criança e prodígio o Boriska era. Depois disso, né, o Boriska falava dessa questão da nave, da questão dele viver em outro planeta, e aos poucos o que ele ia dizendo foi sendo distorcido por algumas partes da mídia, outras pessoas não acreditavam, outras pessoas começaram a acreditar bastante, e a mídia começou a ir atrás dele, tirar fotos sem autorização e invadir a vida dele, e consequentemente ele era da Rússia e morava no interior. Isso acabou chamando bastante atenção, fazendo com que ele sofresse bastante bullying
Inclusive, bastante pessoas falaram ao redor dele que ele era uma criança bastante comunicativa, que falava livremente sobre a vida que ele teve em Marte, sobre as pessoas. Ele dizia que as pessoas que habitavam Marte eram muito altos, que eram maiores de que 4 metros de altura. E ele dava bastante descrição e falava, inclusive, que tinha seres que viviam no subterrâneo de Marte. E, inclusive, era possível, na época, né, que ele era uma criança e falava sobre isso, era possível localizar esses seres lá, mas eles estavam escondidos e não queriam ser encontrados. Com isso, o Boriska começou a ter problemas na escola. E eu vou resumir aqui, gente, tanto a história dele, que é basicamente essa, quanto o que aconteceu com ele. E as teorias por trás disso. Então, no caso, o Boriska sumiu e ele não dava mais entrevista e os jornalistas não conseguiam mais encontrá-lo. Então, com o sumiço do Boriska, as pessoas começaram a falar que ele estava sofrendo bullying, se fechando, só queria jogar videogame. Inclusive, ele chegou até fazer luta e aulas particulares para evitar as pessoas da cidade, porque realmente o bullying que ele estava sofrendo era muito pesado. Com o tempo, Boriska não retornou e as pessoas não teve mais informações do Boriska. E com isso começou a surgir aí teorias. Entre uma dessas teorias é que, no caso, o governo acabou interferindo e levando o Boriska para um outro lugar onde tinha crianças prodígios e também aonde poderia ser mais estudado e aprofundado as histórias que ele contava. Outras teorias falam que acha que o governo silenciou o Boriska e a família dele de alguma maneira. E por isso o sumiço, e por isso, inclusive, das pessoas não encontrá-lo, já que ele não queria ser encontrado, tem uma grande distância dele não ser encontrado, principalmente por jornalistas, né? E no caso ele não foi. Outras pessoas também falam que o menino sofreu muito bullying e começou a ver algo negativo tudo isso que estava acontecendo. E que as pessoas estavam duvidando do que ele estava dizendo e que ele não estava sendo bem interpretado, e juntando tudo isso com a violência que ele estava sofrendo, né, e os ataques, fez com que ele se calasse. E também tem uma outra teoria que fala que, no caso, o Boriska simplesmente foi se esquecendo do que foi acontecendo com ele e, consequentemente, ele foi parando de falar, que é também uma circunstância muito comum de acontecer, de crianças que falam que lembram da sua outra vida, que falam que lembram do que aconteceu, vim dando detalhes, mas à medida que eles foram ficando mais velhos, eles vão se esquecendo disso e, consequentemente, vão parando de falar dessas coisas, o que acontece também. A história do Boriska é bem fantasiosa, entretanto, os detalhes que ele dá e esse conhecimento, essa inteligência que ele apresenta, acabou validando tudo que ele passou, né? Tudo que ele fala que ele passou na vida dele. Mas aí me diz vocês aqui no comentário se vocês acreditam no Boriska e se vocês acham que é possível que uma pessoa tenha sido um marciano na sua outra vida, em Marte, e no caso nascido aí um cidadão da Terra, né, digamos assim, e consequentemente tá narrando tudo. Eu também queria saber bastante de vocês, o que vocês acham sobre esse sumiço dele. E se vocês acreditam ou não, porque tem uma parcela de pessoas que realmente acreditam no Boriska e tem uma parcela de pessoas que realmente não acreditam no Boriska. E a ilustração final foi essa aqui, eu fiz um estilo flat com ele no meio, 2 alienígenas, o fundo eu fiz ali um desenho, uma interpretação minha de Marte, e eu achei que ficou bem legal. E é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.